Boa noite, queridos. Como é que vocês estão aí em casa? Curtindo essa quarentena? Eu creio que esse é o tempo onde Deus mais vai visitar a sua vida. Amém? E hoje eu fui incumbido aqui de trazer uma palavra de Deus para você que está assistindo aí. Se você está assistindo pela primeira vez, queridão, eu te dou um desafio. Fique até o final dessa live, porque Deus ele vai te visitar essa noite. Você terá uma grande revelação de Deus. Amém? E como todos, pelo menos quase todos sabemos, é que estamos numa campanha chamada Nenhum Passo Atrás. Essa é a nossa série de palavras aqui do Arena Jovem que estamos pregando. E o tema de hoje, nós vamos falar de algo que com certeza aflige a vida de muitas pessoas, que é a constância. O tema da palavra, para aqueles que gostam de anotar, é um passo baseado na constância. E o que é constância? Constância é você manter o ritmo até o fim. Constância é você concluir, se você ser constante, você chegar até o final da carreira que Deus colocou para a sua vida. Amém? E nada melhor do que nós pegarmos uma pessoa na Bíblia, né, para ilustrar uma pessoa que é referência de constância. Essa pessoa é tão referência, a história dela relatada na Bíblia é tão maravilhosa que antes do nascimento dessa pessoa, ela já precisava, né, a família precisou ter constância. E eu estou falando de Isaac. Para quem não sabe de Isaac, Isaac foi filho de Abraão e Sara, né? Ele nasceu na época que o nome da mãe ainda era Sarai. E olha que coisa louca, cara. Deus, ele falou para Abraão que ele seria pai de multidões, né? E por Sarai ser sua esposa, automaticamente ela teria que ser também a mãe de multidões, né? Só que Deus deu essa promessa, os anos se passaram, e se passaram, e se passaram, e eles não tiveram nenhum filho. Eu quero que você pare aí um minuto na sua casa para pensar e comece a imaginar aí quais são as promessas que Deus prometeu na sua vida, que ainda não aconteceu. É muito importante você estar refletindo nisso, por quê? Porque muitas vezes nós recebemos as promessas de Deus através de uma profecia, através da palavra de Deus. O plano de Deus para a nossa vida é um plano bom, perfeito e agradável. E pode ser que nesse momento você esteja analisando a sua vida e você esteja falando, ué, se o plano dele é bom, perfeito e agradável, o que está acontecendo com a minha vida que ela não está boa, ela não está perfeita nem agradável? Não é mesmo? O que eu quero te trazer a pensar nessa noite é como está a sua vida hoje e como está a sua constância hoje. Será que a condição da sua vida hoje tem te feito desistir? Tem te feito desistir de conquistar uma boa faculdade? Tem te feito desistir daquele emprego que você mais sonhou? De ter uma profissão que você mais sonhou? Às vezes você sonha em ser um advogado, um médico, um engenheiro, né? Às vezes você tem um sonho de criança, sei lá, uma coisa, desde criança eu sonho em pilotar um avião. Eu tenho 31 anos e eu não piloto um avião, mas quem disse que eu desisti do meu sonho? Até eu morrer, um dia eu ainda vou conseguir conquistar esse sonho. E eu quero perguntar qual foi o sonho que no decorrer da sua vida você deixou para trás. E voltando para a história de Isaac, se coloca no lugar de Abraão, que era o pai de Isaac. Se passaram anos e nada aconteceu. E Sara, ela quis dar uma ajudinha para Deus. Se você estiver comigo, repita em casa assim, eu não vou dar ajudinha para Deus, pois Ele não precisa da minha ajudinha. Sara, ela pegou a concubina, ou seja, era a serva dela, e falou para Abraão assim, Abraão, eu já sou velha, e eu não tenho condição mais, por ser velha, de te dar um filho. Então você vai ter um filho com a minha serva, e nós vamos criar como se fosse nosso. Cara, Sara arrumou um problema que você não tem a noção. Porque quando ela fez isso, Abraão teve um filho com a serva, com Agar, né?
E esse filho foi crescendo e, em vez de Sara abraçar ele como filho, não, ela teve ciúme daquela criança. E aquilo transformou uma grande confusão na casa de Abraão. Só que Deus, ele lembra de todas as promessas que ele faz para nós. Deus, ele não esqueceu da promessa. E por incrível que pareça, Sara com 90 anos e Abraão com 100 anos, eles tiveram um filho. Eles tiveram Isaac. A palavra de Deus, ela se cumpriu na vida deles. Ainda que eles não estivessem mais crendo, ainda que eles tiveram alguns passos que foi até contra a vontade de Deus, ainda assim Deus foi fiel com eles. E esse filho que Abraão teve com Agar, isso teve um grande problema, né? Porque eles tentaram dar essa ajuda para Deus, eles tentaram burlar a promessa que Deus tinha dado, e Abraão teve que mandar essa serva embora junto com o filho. Mas enfim, Isaac foi crescendo, e um dia Deus pediu Isaac. Um dia Deus falou assim: Abraão, vai lá naquele monte, você vai sacrificar o seu filho para mim. Mas Deus queria sacrifício? Vamos lá. Deus, sim, ele gosta de ver o nosso sacrifício, ou seja, ele gosta de ver o nosso esforço para agradá-lo. Mas Deus, ele não queria a morte de Isaac, muito pelo contrário, ele só queria testar o coração de Abraão. Deus, se ele te deu uma promessa, querido, ele não vai tomar de você. Ele é seu pai. Ele é bom. E você tem que ter esse entendimento de que Deus, ele é bom. E, enfim, lá naquele monte, aconteceu uma situação que Deus, na hora que Abraão ia sacrificar Isaac, Deus mandou parar e colocou um carneiro ali, enfim, e Abraão fez aquele sacrifício. O que eu quero falar contigo? Não sei se você já pensou, como eu, há muito tempo atrás pensava assim, quando as coisas estão dando certo, você fica assim, ué, tá muita coisa dando certo. Eu acho que está prestes a acontecer alguma coisa muito errada. Você fica super desconfiado. Por quê? Porque você não se sente merecedor de ter aquela bênção, aquela maravilha que Deus tem para você. Querido, deixa eu te ensinar uma coisa. A promessa que Deus tem de uma vida boa para você, ela é para a sua vida toda. E quando as coisas estiverem melhorando, não espere que algo ruim vá acontecer, não. Isso é simplesmente a vida que Deus te prometeu. E tenha ânimo, porque ainda vai melhorar mais ainda. E se você está vivendo totalmente contrário disso, saiba que Deus, ele vai fazer prosperar em sua vida. E o que eu quero falar dessa história toda? Cara, a história de Isaac foi espetacular para uma situação de constância onde ele foi enganado, né? O sogro dele enganou ele trabalhou 7 anos, imagina você trabalhar 7 anos. Ele falou assim, você vai trabalhar 7 anos, se o seu trabalho prosperar na minha fazenda, eu vou te dar a minha filha. Ele falou assim, tá bom, ele trabalhou 7 anos. E na noite em que ele foi receber, né, o prêmio dele, que era a filha, mão da filha que ele amava, a filha daquele sogro dele, o sogro enganou e deu a outra filha, a filha mais velha. E aí ele trabalhou mais 7 anos. Eu não sei se você já lutou 14 anos por um objetivo. Por amor a algo. Eu fico imaginando a faculdade mais comprida que nós temos aí, que eu acredito ser medicina, né? Algumas especialidades você consegue chegar mais ou menos isso aí para todas as especializações, mas você tem que amar muito o seu objetivo, você precisa ter fé e você precisa ter foco. Porque se você não tiver fé, se você não tiver foco, você não consegue ter constância. Vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu tinha 14 anos, eu morava, para aqueles que não sabem, eu moro aqui na freguesia, em Jacarepaguá, se você está me assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do Rio de Janeiro. E aos 14 anos de idade, quando eu tinha meus 14 anos de idade, eu quis ingressar eu quis trabalhar. Eu queria ingressar em algum trabalho. E eu fui fazer um curso. Era como se fosse o curso de jovem aprendiz, porém esse curso ele tinha uma duração de 6 meses, onde eu tinha que acordar às 3 horas da manhã e o curso era em Bom Sucesso. Ou seja, eu tinha que acordar 3 horas da manhã para pegar um ônibus. Na época,
se eu me recordo bem, não tinha linha amarela ou não tinha um acesso tão fácil de ônibus pela linha amarela. E eu tinha que fazer a volta ao mundo por Madureira, enfim, para chegar em Bom Sucesso. Uma das vezes que eu tive que aprender o que era constância foi durante esse curso na minha vida, porque não era fácil. Porque para fazer esse curso você tinha que estudar de noite, ou seja, eu chegava às 10 horas da noite correndo para dormir um pouquinho para acordar às 3 da manhã, porque eu tinha que estar às 6 horas da manhã no curso e fazer esse trajeto inteiro de passar por Madureira, enfim, e chegar lá nesse curso às 6 horas da manhã. E você tinha direito a 3 faltas. Se você faltasse mais do que 3 vezes, você estava eliminado. E por que eu estou te falando tudo isso? Muitas vezes, durante o frio, se acordar, tomar um banho gelado às 3 horas da manhã, muitas vezes eu pensava se valia a pena. Será que vale a pena todo esse esforço que eu estou pagando? A minha cama é muito mais confortável. Ao decorrer do curso, eu fui vendo uma turma que era grande, ela terminou com menos de 50% das pessoas. Nas 2 primeiras semanas foram o momento que as pessoas mais desistiram. E eu consegui ir até o fim. Eu tenho até hoje lá o diploma guardado com muito carinho. E esse curso possibilitou toda a minha carreira hoje. Meu início no mercado de trabalho. Só que eu preciso te ensinar algo. Você precisa ter algo chamado fé. Esse curso ele nem me daria uma garantia de que eu teria um emprego garantido, não. Era um curso para eu estar capacitado para iniciar no mercado de trabalho. Só que eu tinha fé. Eu tinha fé de que Deus iria honrar. Eu tinha fé de que a porta iria se abrir. Eu tinha fé de que todo aquele esforço iria valer a pena. Por isso eu paguei aquele preço. Eu não sei qual o preço que você precisa pagar essa noite. Eu não sei qual o preço que você precisa pagar nesse momento. Eu não sei qual o preço que você precisa pagar nesse seu momento aí em casa de confinamento. Às vezes é o preço de conseguir ler um livro. Para algumas pessoas isso é um grande desafio. Às vezes é o preço de você sentar na frente de um computador e se profissionalizar. Às vezes é o preço de você abrir a sua Bíblia e conhecer um Deus que é maravilhoso. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas independente de como ela esteja, eu te dou uma garantia, ela pode melhorar ainda muito mais. Mas, para isso, você vai ter que aprender algo chamado constância. Algo que Isaac teve durante toda a sua vida. Toda a sua vida. Só que, além de Isaac ter tido constância, eu quero falar de algo que é diferente, de uma constância diferente. Eu não sei o preço que você enxerga na sua vida hoje. Mas teve alguém nessa terra que veio aqui, que teve um amor incondicional por você. Um amor, assim, incondicional. Essa pessoa, ela foi perfeita. Ela não cometeu nenhum erro. Só que, desde o nascimento dela, ela sabia que o final dela seria ser pregado numa cruz por amor à minha vida e à sua. E essa pessoa é Jesus. E ainda que ela soubesse que o final, ainda que Jesus soubesse que o final dele seria ser pregado numa cruz, seria ser rejeitado, seria ser recriminado como um bandido na época, que ele teria que passar por todo esse sofrimento, simplesmente para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, vida eterna. Ele foi constante até o fim. Ele não desistiu. Esses dias, uma pessoa falou que não queria, para mim, que não queria fazer algo. Olha, de verdade, líder, eu lidero jovens, para aqueles que não sabem, e uma pessoa falou assim, olha, eu não queria fazer tal coisa. E na hora, eu acredito que foi o Espírito Santo que me revelou. Eu virei para essa pessoa e falei assim, ó, e Jesus também, ele não queria morrer numa cruz. Esse não era o desejo dele.
mas ele sabia que essa era a missão dele. E ele foi constante até o fim. Às vezes você está andando, você conheceu a palavra, você está vivendo dias de confinamento e a sua fé está esmorecendo um pouquinho, a cada dia um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E eu acredito que isso possa estar acontecendo porque você não está colocando seu joelho no chão, às vezes você não está adorando, às vezes você não está lendo a palavra. Às vezes você está empurrando aquilo que você precisa fazer, está empurrando com a barriga, a famosa procrastinação. E às vezes você está até pensando em desistir da sua carreira que você iniciou em Cristo. Eu quero te dar uma mensagem essa noite, queridão. Jesus, ele foi constante e fiel a você até o fim. Até o fim. E o fim dele foi a morte. E o fim dele foi uma morte terrível pregada em uma cruz. O que eu quero falar com tudo isso é que Jesus, ele não só foi constante, mas ele te amou até o fim. Eu não sei, para mim ele é o maior exemplo de constância. Eu não sei qual é o seu propósito, mas você sabe aquilo que o seu coração é inflamado. Eu sei pelo que o meu coração é inflamado. Meu coração é inflamado por ensinar essa geração os passos de Cristo. E eu sigo, desde os meus 16 anos, um caminho que eu sei que não tem volta, que é o caminho de Cristo, onde eu entrego a minha vida dia após dia por Ele e para Ele. Sabe para quê? Para que assim como eu, que hoje tenho a vida eterna, para que talvez você que está me conhecendo, talvez você que esteja me assistindo pela primeira vez hoje, tenha essa oportunidade de viver uma vida plena, de viver uma vida de abundância. Então, por isso, queridão, ou queridona, não sei, quem está me assistindo aí, mas por isso, eu quero te trazer um desafio essa noite, que é o desafio de você ser fiel ao sonho que Deus colocou no seu coração, ao sonho de você ser constante, ao sonho de você conquistar o melhor para a sua vida, de você ser fiel e levantar do seu sofá e você ser mais fiel à promessa que Deus te deu do que ser fiel ao seu próprio conforto. De levantar do seu sofá no momento do Netflix, de ficar mexendo no celular o dia inteiro e fazer a diferença na sua vida. Vou te ensinar uma coisa, Deus, Ele já fez tudo o que podia para você ter sucesso. E o primeiro grande sacrifício dele foi entregar o próprio filho numa cruz por você. E o que você está fazendo hoje aí para você ter sucesso na sua vida num todo? O que você está fazendo hoje para você ser constante até o fim? Às vezes você pode pensar que Deus não vai realizar. Tá, Renan, mas me diz uma coisa, eu estou anos esperando. Eu estou anos esperando que a minha família se converta, eu estou anos esperando uma cura, eu estou anos esperando uma porta de emprego, eu estou anos esperando, tentando passar ano após ano no Enem. Eu estou anos esperando ter uma vida melhor. Lá em Hebreus 10, 23, diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Querido, se Deus ele te prometeu isso, Ele é fiel para cumprir. Já contei diversas vezes no Arena da onde eu vim, da minha origem humilde, da minha origem pobre, de que muitas vezes faltou. Mas eu me apeguei numa promessa de que Deus ele tinha uma vida melhor, e graças a Deus, hoje eu tenho uma vida que perto do que eu já vivi, perto do que eu já vivenciei, eu tenho uma vida super abundante e sei que tem muito mais para o que vir mais. Deus ele não me entregou isso de bandeja quando eu estava sentado no meu sofá. Ele olhou aquele esforço lá de 6 meses, acordando 3 horas da manhã, para ir lá em Bom Sucesso fazer um curso. Às vezes, dormir no meio da madrugada porque eu estava estudando para a minha faculdade. Às vezes, que eu abro o iPad, o computador, para estudar, para eu ser melhor no meu trabalho, porque eu preciso ser melhor a cada dia.
Eu sei que nesse momento você está sentindo incômodo no seu coração e você mesmo você sabe o que precisa ser mudado na sua vida, para que você tenha constância, para que você experimente o melhor na sua vida. E isso aí que está te incomodando, querido, é o que Deus quer mudar essa noite. Se você, assim aí, onde você estiver assistindo essa live, se você deseja ou aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ou você quer retornar aos caminhos de Jesus, eu te convido a repetir essa oração. Se você puder colocar a sua mão no coração e repetir comigo assim: Senhor Jesus, neste momento, eu me arrependo das minhas falhas, dos meus erros, e eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. Entre na minha vida e faça morada, pois este é o meu desejo. Amém?